Como muitos outros rios, ele está cada vez mais ameaçado pelas atividades do homem perto das suas margens. A mais recente e dramática delas é a proposta da construção de uma barragem na foz do estuário. Os ambientalistas estão divididos com essa proposta. Por um lado, a barragem proporcionaria grande quantidade de energia limpa e segura, sem os riscos da energia nuclear, por exemplo. Mas, por outro lado, não se sabe ao certo qual seria o efeito de tal esquema na rica e variada fauna e flora do estuário. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer do outro lado da barragem. A Ponte Severn, que liga o sudoeste da Inglaterra ao país de Gales, é o ponto mais conhecido do estuário. Mais de 3 milhões de pessoas moram nas proximidades da foz do rio Severn. Apesar disso, felizmente, este é um dos poucos estuários com tamanho suficiente para acomodar os interesses conflitantes da indústria, da recreação e da vida selvagem. Áreas extensas do rio foram preservadas, criando-se reservas e refúgios naturais. Uma delas é mundialmente famosa. No ponto mais estreito do estuário fica o Recanto das Aves Selvagens, em Slimbridge, perto de Gloucester. Os cerca de 500 hectares de pastagens e lamaçais vizinhos foram instituídos como reserva de aves selvagens em 1946 por Sir Peter Scott, um pioneiro da proteção ambiental moderna. Aves selvagens dos mais diversos tipos invadem em grande número muitos charcos e lagos. Tarrantaras e vários tipos de patos selvagens afluem para cá no inverno devido à segurança da reserva. A época da alimentação para estes pássaros, geralmente tímidos e precavidos, pode acontecer de forma um tanto caótica. Durante o inverno, os patos selvagens vêm se alimentar nas margens do rio, uma atividade que em determinadas épocas do ano não acontece sem riscos. Por ocasião das maiores marés do ano, as águas do mar são canalizadas da vasta foz do estuário para o estreito rio Severn. O influxo de água interrompe o curso normal do rio, forçando-o contra a corrente na forma de uma grande onda de arrebentação. A onda, que pode ter muitos metros de altura, faz com que o rio flua contra a corrente em uma velocidade de aproximadamente 16 km por hora. Sob essa enorme onda itinerante, a vida continua normalmente. Uma infinidade de filhotes de enguia segue o seu caminho rio acima. Totalmente transparentes, atingindo no máximo o comprimento de um dedo humano, esses filhotes de enguia deixam o mar de sargaço com a sua desova para fazerem a travessia do Atlântico. A partir deste trecho, eles se dispersam nos vários rios menores e canais para voltarem a passar por aqui só depois de muitos anos, quando começam a sua longa jornada de volta para o sargaço, onde vão se reproduzir. Mas muitas delas nunca realizarão a jornada. A pesca de enguia é uma tradição de séculos, praticada nas regiões mais próximas à nascente do rio Severn. As redes são especialmente feitas para que os filhotes de enguia, ao subirem o rio pelas bordas da água, nadem na sua direção. Muitos são comidos pela população local, outros são exportados para o Japão, para a engorda, e os demais utilizados no reabastecimento dos canais e rios da Holanda. Mais além, rio abaixo, em direção à Ponte Severn, o rio se estende consideravelmente. Aqui, os bancos de areia e lamaçais oferecem um solo rico em alimentação para as várias espécies de aves pernaltas. Quando a maré baixa, o aluvião deixado pelo escoamento das águas é rapidamente apanhado por bandos de gaivotas de cabeças pretas. Na sua plumagem de inverno, elas deixam de ter a capa preta distintiva. Patos bravos, tadornas e até mesmo algumas avocetas reúnem-se aqui à procura de comida, embora o solo ainda se encontre coberto por mais ou menos meio metro de água.
As avocetas são visitantes raros dessas águas. Este grupo de 7 faz uma parada casual aqui durante a sua migração de inverno para o sul. Elas usam o bico longo e arrebitado para deslizar na lama e pegar delicadamente os crustáceos. As tadornas fazem diferente. Usam o bico mais como um aspirador de pó, removendo a lama do local e escolhendo as partes comestíveis do aluvião. Como as avocetas, muitas dessas tadornas estão de passagem e usam o estuário para a troca de plumagem. Os lamaçais são um porto seguro enquanto os pássaros não conseguem voar. Os caçadores de ostras residem aqui o ano todo. Embora não comam ostras, eles usam o bico vigoroso e espesso na caça de moluscos e vermes que se encontram em abundância na lama. Cerca de meio hectare de lama de rio é mais nutritivo do que a mesma extensão da nossa melhor terra cultivada. Minhocas e lesmas muito pequenas são o prato principal do menu das aves pernaltas. A maré está prestes a mudar e os maçaricos terão de esperar a próxima maré baixa, quando os lamaçais reaparecem para fazer a sua refeição. A diferença entre as marés altas e baixas pode chegar a mais ou menos 15 metros, e o efeito de canalização do estuário mostra que a maré sobe de repente. Pode às vezes pegar as pessoas de surpresa. O constante encher e vazar das marés, unido à mistura da água doce do rio com a água salgada do mar, remove grandes quantidades de sedimento. As águas do estuário do rio Severn são conhecidas por carregarem mais de 3 milhões de toneladas de lama de uma só vez. Talvez este não seja um lugar ideal para se nadar, mas a lama é a responsável pela formação básica da cadeia alimentar que mantém a vida selvagem do estuário. Quando a maré atinge o seu ápice, as gaivotas e aves pernaltas vão procurar abrigo nas margens do rio e nas terras vizinhas. Um bando de vira-pedras aproveita para pegar o pouco que resta de alimento antes que as pedras desapareçam. A população de inverno de aves pernaltas no estuário do rio Severn é de mais de 100 mil. Várias aves adaptadas para se alimentar neste rico meio ambiente frequentam o local. Aqui elas se reabastecem para a migração de inverno rumo ao sul e a migração de primavera rumo ao norte. Mas além de ser um importante solo para a alimentação, o rio Severn é também um abrigo noturno seguro para as aves selvagens e pernaltas. Assim que a noite cai, um bando de bernacas vindos do pasto nas terras vizinhas aflui para o estuário. Aqui os gansos e patos estarão protegidos das raposas predadoras. Uma garça com sua inconfundível silhueta procura peixes enquanto o sol se esconde atrás do horizonte. Mas não são só as aves pernaltas e selvagens que vêm buscar abrigo perto do estuário. Um enorme número de lavandiscas multicores escolheram um lugar seguro, mas incomum como refúgio.
As usinas de energia nuclear perto do rio Severn utilizam as suas águas para refrigerar seus reatores. À noite, o topo da usina Oddbury acomoda entre 300 e 500 lavandiscas multicores. A Sociedade de Ornitólogos do rio Severn usa este lugar singular para capturar e colocar anéis nos pássaros. As lavandiscas só vêm se abrigar aí no inverno, quando o calor do topo fornece um canto confortável para se dormir, apesar do constante barulho da usina. Os ornitólogos esperam que os resultados de seus experimentos com anéis ajudem a determinar a distância que as lavandiscas multicores percorrem para vir se abrigar aqui. Se a barragem do Severn for construída, é provável que a lavandisca multicor, com sua aparente preferência por abrigos humanos, seja uma espécie que se beneficie da construção. A ponte que se estende sobre o estuário do rio Severn, em Aust, perto de Bristol, foi construída ao lado de rochedos. Eles mostram que há centenas de milhões de anos atrás, esta parte do mundo era abrigo para uma vida selvagem de tipo inteiramente diferente. As pedras conservam restos de peciossauros e ictiossauros, répteis aquáticos gigantes que nadavam e caçavam nestas águas, embora há 200 milhões de anos atrás o clima fosse muito mais quente. Atravessando a ponte, em Gales, a lama do estuário carrega os restos de uma vida selvagem mais recente e certamente mais familiar. Os tocos de árvore, preservados de uma floresta da Idade do Ferro, ressaltam na lama grudenta. Agora, eles estão enfeitados com algas. Perto de Magor, mais para o oeste, existem evidências de ocupações nas margens do estuário que datam da Idade do Ferro. Os ossos da perna de um cavalo de 3.500 anos são cuidadosamente desenterrados. O bisão europeu, no Arogue, era um tipo de animal selvagem e grande que o homem da Idade do Ferro domesticava. Está extinto nos dias de hoje. Julgando pelos seus ossos, isto é um chifre, e uma de suas vértebras, o bisão europeu era muito maior do que um boi ou uma vaca, animais que domesticamos hoje. É até mesmo possível dizer o que ele comeu pela última vez ao identificarmos este minúsculo, mas muito duro grão de pólen alojado entre seus dentes. A oeste da Ponte Severn, em direção a Newport, as águas do estuário são permanentemente salgadas e as plantas e animais que vivem aqui são tipicamente marinhos. As marés carregadas de lodo vão desgastando o arenito até formar esculturas e piscinas naturais. As cracas se incrustam nas pedras, emergindo nas marés altas para filtrar as partículas presentes na água. O gâmarus, um tipo de camarão pequeno, é a comida preferida dos pássaros costeiros. Um búzio, parente maior do nosso caramujo de jardim, come vegetais e filtra a água para respirar. Metais pesados, lixo da indústria local perto de Avonmouth, se aglomeram no corpo mole do búzio. O cádmio é um deles. Apenas um desses moluscos comestíveis contém uma quantidade de cádmio maior do que aquela considerada saudável para a alimentação do homem. No entanto, isso parece não afetar o búzio. E parece que também não preocupa o Bernardo eremita. A concha vazia do búzio é um lar perfeito para ele. O que antes protegia o corpo mole do búzio, agora protege o crustáceo. Mas quando o Bernardo eremita cresce, precisa encontrar uma acomodação nova e maior. No meio do estuário do rio Severn, entre Weston-super-Mare e Cardiff, ficam as ilhas Flatholm e Steepholm. Steepholm é o lugar da ninhada de algumas gaivotas arenque que se encontram em grande número no rio.
As gaivotas de dorso preto sobrevoam os rochedos sustentadas pelas correntes de vento forte. Durante a época de reprodução, a tranquilidade da ilha é quebrada pelo constante barulho das gaivotas disputando as suas ninhadas na densa vegetação. A vegetação rasteira, cheia de pedras espalhadas, já é abrigo do único réptil da ilha, a cobra de vidro. Estes répteis, semelhantes à cobra e sem patas, costumam ser maiores em Steep Holm do que em qualquer outro lugar. Isto provavelmente se deve à ausência de predadores na ilha, por isso vivem mais tempo e são maiores do que aqueles que habitam no continente. Muitos deles, como este aqui trocando de pele, pertencem ao tipo mais raro, que apresenta manchas azuis. Para se defender, as cobras de vidro, como outros répteis, abandonam a cauda imediatamente. Mas, pela falta de predadores, a maioria das cobras de vidro de Steep Holm tem a cauda toda, o que também pode explicar o fato delas serem maiores do que as do continente. Muitas plantas aqui na ilha, como esta euforbiácea, foram trazidas pelos antigos habitantes, os monges que vieram para cá em busca de paz e silêncio. Goivos amarelos crescem em várias ruínas da ilha. Habitantes posteriores deixaram objetos maiores. Este canhão data das guerras napoleônicas. A planta mais famosa de Steep Holm é a peônia. Este é o único tipo de peônia silvestre que cresce na Inglaterra. O lugar é cuidadosamente protegido e a ilha toda é uma reserva natural. A ilha vizinha Flat Holm também é uma reserva. Ao contrário de Steep Holm, a ilha toda está só a alguns metros do nível da água. Cravos de Paris cobrem as pedras que se encontram à beira-mar e recebem um banho regular das ondas. Cerca de 4.000 casais de gaivotas arenque e de dorso preto vêm fazer ninho aqui no meio da vegetação densa. Os únicos predadores são as outras gaivotas. Algumas tadornas, habitantes do estuário, vêm à ilha ocasionalmente para se reproduzir. O mesmo acontece com muitas aves pernaltas como estes caçadores de ostras. No continente, ao sul de Flat Holm e Steep Holm, está uma das maiores e mais importantes áreas de terra úmida da Inglaterra. As planícies de Somerset compreendem um dos mais ricos e fascinantes habitats. Toda a área é drenada no sentido do estuário Severn por um sistema de valas naturais, por diques ou barreiras construídos pelo homem. As barreiras existem há muitos séculos e devem ser limpas a cada 5 anos. É comum a presença de lebres nos pastos da planície. Bem cedo pela manhã, quando o capim ainda está úmido de orvalho, é a melhor hora para vê-las. Ao contrário dos coelhos, as lebres não constroem tocas ou covas. Escondem-se nos lugares onde há baixas depressões de terreno, conhecidos como bancos, e apostam na sua velocidade para escapar dos predadores. Os fuzelos vão em bandos alimentar-se nos reservatórios próximos, mas vêm para as planícies na época da reprodução. O capim cerrado fornece um local ideal para o ninho, que no caso abrigará um único filhote.
Este filhote de Habib, recém-nascido, é o mais recente integrante de uma grande população não migratória. O ninho é um simples arranhão de linhas no solo. Como as planícies de Somerset foram sendo cada vez mais drenadas pelo homem, o número de narcejas aqui começou a cair. Os campos cheios de junco, onde elas preferem se reproduzir, transformaram-se em pastos e o gado acabou trazendo problemas para os pássaros em seus ninhos. Mas a presença de um ser vivo vem diminuindo devido à ação direta do homem. Para resolver o problema, estão se fazendo esforços para reintroduzir o animal no sistema de valas e barreiras, onde ele ainda existe em pequena quantidade. As lontras, agora, em vez de ser caçadas, são rigorosamente protegidas nas planícies. Os cursos d'água estão repletos de sua comida favorita, as enguias, assim como de sapos e insetos. A enguia é várias vezes colocada de volta na água para tirar o muco grudento da sua pele. A maior queda na população de lontras da Inglaterra aconteceu nos anos 50. Pesticidas levados pela água das terras cultivadas acumularam-se na comida das lontras, atingindo níveis letais. Hoje, o número desses animais é só uma fração ínfima do que foi um dia. Se o plano de construção de uma barragem no estuário do rio Severn for executado, ninguém sabe os efeitos que provocará nas planícies e na fauna e flora do estuário. Em função da mudança do nível da água do estuário, partes das planícies de Somerset certamente deverão ser bombeadas para manter o nível atual de drenagem. Um dos esquemas mais favoráveis pretende colocar a barragem no estuário do rio Severn, perto das ilhas Flatholm e Steepholm, criando dessa maneira um enorme lago artificial. As eclusas controlariam o fluxo de água que entra e sai do estuário barrado. Aves selvagens, especialmente aquelas em Slimbridge, provavelmente não seriam atingidas. A maior parte delas se alimenta nos pastos e campos vizinhos. As áreas de alimentação das aves pernaltas seriam muito reduzidas, mas o que restaria seria provavelmente de melhor qualidade. O efeito para os pássaros seria insignificante, mas ninguém tem certeza disso. É quase certo que a quantidade de lodo na água cairia drasticamente. Isso pode significar uma melhora na qualidade da água, mas poderia conduzir a um indesejável acúmulo de algas, e onde seriam depositadas as 10 milhões de toneladas de lama. Há séculos o homem convive em harmonia com o estuário do rio Severn. O seu futuro pode ou não ser ameaçado pelas necessidades do homem. Só o encaminhamento de mais pesquisas e planejamentos cuidadosos pode assegurar a sobrevivência do estuário do outro lado da barragem.